A apresentação de hoje é uma série de apresentações para completar um pouco o que a gente já começou algumas aulas atrás, a falar de frameworks para desenvolvimento de aplicações usando as LLMs, né? A gente já falou um pouco do LangChain, duas, três aulas atrás. Depois, a aula passada foi uma introdução ao LangGraph, hoje é uma continuação desse assunto. E depois tem a apresentação do PyDente, que o João vai fazer. João é um aluno de doutorado, como o Eduardo é. Hoje, então, eu vou falar 2 minutos, depois o Victor vai falar um pouco mais, depois o Eduardo vai apresentar uma apresentação e no final eu faço um resuminho de geração de código. Então, o assunto é continuação das aulas passadas. Então, a gente já tinha introduzido há tempos atrás a noção de agentes. Então, a gente virou de novo em moda nessa mundo das LLMs, como sempre, porque as LLMs ajudam bastante a você desenvolver sistemas multiagentes. Isso é que, no fundo, o Eduardo vai tentar convencer vocês. Misturado com os agentes, ou chamados pelos agentes, você tem a noção de uma ferramenta que é alguma coisa que atua sobre o estado dos agentes. No mundo real, as ferramentas podem ser coisas bem concretas, como mandar abrir uma válvula, fechar uma válvula. Então, ferramenta é qualquer coisa que atua sobre o estado dos agentes e tem a noção de uma descrição do mundo, ou da memória comum aos agentes, né? Então, isso aqui são os conceitos básicos de sistemas multiagentes. Já é um assunto bastante antigo. Em 2000, o professor Lucena tinha um grupo bem ativo sobre sistemas multiagentes. Em 2000, já se vão 25 anos atrás. A gente só está repaginando essas ideias nesse mundo das LLMs. O LangGraph oferece, então, uma coleção de coisas pré-fabricadas para criar essas aplicações multiagentes, né? Então, figura genérica é você ter uma espécie de grafo assim. Aqui do lado esquerdo você tem uma coisa bastante sucinta, que o agente chama uma ferramenta que produz alguma ação e dá algum feedback. De uma forma mais complicada, você poderia ter um sistema multi-agente aqui, onde tem um agente central, que seria o supervisor, e dois agentes específicos sobre gestão de pessoas ou gestão de documentos, e esses dois agentes aqui interagiriam com o supervisor, e esses agentes poderiam, então, chamar ferramentas para fazer alguma coisa. Então, isso aqui é um exemplinho bem simples de um sistema multi-agente, está lá na documentação do LangGraph. Em particular, você pode criar chatbots como sendo agentes, né? Onde você tem um agente central, que é o próprio chatbot, que chama ferramentas para produzir alguma ação, consultar o banco de dados, consultar uma base de documentos, enfim, fazer alguma coisa. E esses agentes no LangGraph, eles são ligados entre si, formando um grafo parecido com esse, com dois tipos de nós. Um nó como esses dois aqui, aliás, esses nós aqui mais escurinhos seriam nós que são incondicionais. Então, a ferramenta passa para o chatbot e ponto final. Ou então você pode ter agentes interconectados por é, atos que são condicionais a alguma situação do mundo real. Então, não é simplesmente um grafo, mas um grafo onde as arestas que ligam os nós podem ter condições associadas a elas. Aqui tem um exemplinho do código do LangChain, do LangGraph correspondente a esse desenho. Então, ele aqui está declarando dois nós, um nó que é esse chatbot aqui, um outro nó que é do tipo ferramenta, que é esse nó aqui, e três arcos, onde dois deles são arcos não condicionais
né, esse arco aqui e esse outro de retorno da ferramenta para o chatbot, e um arco condicional, que é esse arco aqui, se o chatbot raciocina e recebe e resolve chamar a ferramenta. Então, no fundo, para você criar uma aplicação multiagente no LangGraph, você declara coisas que são nós e você diz como é que esses nós estão conectados entre si, sendo que uma das conexões pode ser condicional. Bom, em particular, esse chatbot aqui, o estado do chatbot, na verdade, são as mensagens, a coleção de mensagens trocadas com o usuário. Então, a noção de mundo externo ou de estado do chatbot é simplesmente uma lista de mensagens, né? Então, o estado é uma coisa bastante simples. Se vocês pensarem um pouco, essa lista de mensagens, na verdade, como a gente está falando de LLMs, é uma coisa que você pode usar um poder da LLM para processar. Então, se você quer testar alguma coisa sobre o teu estado, na verdade, você chama a LLM para olhar para essa lista de mensagens trocadas e ver se tem alguma coisa ali que satisfaça uma determinada condição. Então, no fundo, você acaba usando a LLM para implementar um bocado de coisa num contexto do LangGraph. Isso o Eduardo vai tornar bem mais claro. Então, moral da história, a gente tem aqui um framework chamado LangGraph para implementar sistemas multiagentes fazendo uso de LLMs. E é isso que torna as coisas interessantes. Acho que daqui a 2 aulas, ou na aula que vem, não me lembro bem mais, o João então vai falar do Pedantic AI, que é alguma coisa que faz essencialmente o mesmo que o LangGraph faz, só que tem mais cara de código Python. Depois vocês vão olhar o código do Pydantic e achar bem interessante, eu acho. Bom, eu agora vou passar o fluxo para o Victor, né? E no final eu volto para falar de geração de códigos. Entre o Vitor e eu de novo, o Eduardo então vai apresentar para vocês um exemplo. Então, Vou Vitor, compartilhar aqui. então agora é com você. Estão vendo direitinho? Sim, senhor. Então, boa tarde. Eu vou conversar com vocês sobre Adaptive RAG. Primeiro, uma muito curta recapitulação. LLMs são modelos de inteligência artificial treinados em datasets gigantes que são bons em processar e entender linguagem humana, capazes de gerar bons textos e de responder perguntas. Essas duas últimas palavras são muito chaves. Responder pergunta, que é a parte de question answering ou QA, que a gente vai ver nos próximos slides. Eu sou de um mundo onde QA é quality assurance, então eu quis deixar bem claro que QA aqui é responder perguntas. Quais são algumas dificuldades que a gente tem nas abordagens mais primitivas de LLMs? Elas são muito poderosas, mas elas dependem exclusivamente da sua memória paramétrica, que é a memória que ela aprendeu durante o treinamento. Memorizar todo o conhecimento do mundo é inviável, até porque esse conhecimento deve ter mudanças, né, ao longo do tempo, depois do treinamento, e não faz sentido a gente ficar fazendo fine-tuning ou retreinando LLMs gigantes como as do ChatGPT e outros desse tamanho, só porque alguma notícia nova apareceu ou um conjunto de notícias novas apareceu. Isso pode resultar em respostas incorretas ou desatualizadas. Se a gente fala com o modelo, tudo que ele se lembra, tudo que ele sabe é o que ele aprendeu no treinamento, óbvio que a gente não vai ter coisas novas, óbvio que a gente não vai ter coisas atualizadas, notícias atualizadas, informações modernas. Aí que vem o conceito de recuperação. Recuperação é o processo que permite que as LLMs incorporem conhecimento externo. A gente chama isso de Retrieval Augmented Generation, ou RAG. As LLMs com a recuperação têm ganhado bastante destaque. É uma técnica que combina a LLM com um sistema de busca chamado de Retriever. Por exemplo, você pode dar acesso ao Wikipedia a uma LLM e aí você faz uma pergunta e ela, além de saber o conhecimento que ela aprendeu durante o treinamento, que pode inclusive ter vindo do Wikipedia, ela consegue acessar a Wikipedia na hora da pergunta e pegar as informações mais atualizadas. Essa base de conhecimento funciona como um repositório de informações sobre vários temas. A gente já viu em algumas aulas antes, se eu não me engano, os exemplos foram, por exemplo, você quer usar uma LLM numa empresa, você dá os documentos dessa empresa e agora essa LLM consegue responder coisas mais pertinentes ao conjunto de tarefas que essa empresa faz.
Isso é uma possibilidade, seria um retriever que você daria dados dessa empresa. Então, o processo é esse. A consulta do usuário ativa uma busca por documentos relevantes. Os documentos recuperados são usados como um contexto adicional para a resposta. Eles podem ser a única fonte, eles podem ser uma fonte misturada com o conhecimento que a LLM já tinha, e aí por aí vai. E, por fim, a LLM integra as informações e gera uma resposta mais precisa em linguagem humana, como a gente está acostumado a ver. Ou em qualquer linguagem estruturada que a gente tiver pedido e treinado, enfim. O resultado é um modelo que se mantém atualizado e mais confiável, sem depender apenas da sua memória interna. Esse se manter atualizado, entre aspas, porque o modelo não está realmente atualizado, mas agora ele tem uma capacidade de pegar informações atualizadas. Os trabalhos iniciais com LLMs, aumentados com a recuperação, foram principalmente focados em consultas com um único passo, ou um hop, é um pulo. Então, você faz uma pergunta, essa pergunta poderia ser respondida melhor pelo Wikipedia do que pelo conhecimento da LLM? Sim, ela dá um pulo na Wikipedia e volta com a resposta. No entanto, algumas perguntas exigem conectar e agregar múltiplos documentos. Aqui a gente tem dois exemplos, um que estava no slide e um que eu trouxe. Quando as pessoas que capturaram Malakoff vieram para a região onde Phillipsburg está localizado? Isso envolve entender quem são as pessoas, quem era Malakoff, quem são as pessoas que capturaram Malakoff, qual é essa religião que Phillipsburg está localizado e, por fim, a pergunta em si, que é quando essas pessoas foram para essa região. Outro exemplo. Quando qual companhia, entre Google, Apple e Nvidia, declarou no ano fiscal de 2021 as maiores margens de lucros nos seus relatórios trimestrais? A gente precisa ir no relatório da Google, nos relatórios da Apple, nos relatórios da Nvidia, pegar essa informação do ano de 2021 e, por fim, responder a pergunta. Então, talvez um único hop não seja suficiente. Talvez eu não encontre um documento que tenha essa resposta. Eu preciso entrar em vários documentos, lembrar do que eu aprendi nos documentos anteriores, para, assim, formar uma resposta melhor. A questão é, os usuários fazem perguntas fáceis e difíceis. Muitas são fáceis, são simples, diretas. Algumas são moderadas e poucas exigem um raciocínio complexo, mas elas também são presentes. Uma estratégia simples, sem recuperação, é rápida, mas ela falha nas perguntas complexas. Algumas abordagens usam a frequência de entidades para medir essa complexidade das perguntas. Uma estratégia complexa ou multi-step, essa que eu falei, que você vai no documento, pega uma informação, vai no outro, pega uma informação, ela é precisa, mas ela é muito custosa. Às vezes você faz uma pergunta que não precisava nem ter saído do lugar, a própria LLM já sabia. Então, utilizar uma mesma abordagem para todas as perguntas causa um desperdício de recursos quando a pergunta era simples e uma resposta ruim quando a pergunta era difícil. Usar sempre a mesma estratégia não é uma boa ideia. A solução é adaptar a resposta ao nível de dificuldade da pergunta. Aí que entra o Adaptive RAG. É um framework adaptativo para question answering, esse QA que a gente falou mais cedo. Ele analisa a complexidade da pergunta, escolhe automaticamente entre dar uma resposta direta, dar uma resposta que ele dá um passo ou um pulo, ou seja, ele olha um documento, uma fonte externa de informação, ou, por fim, uma recuperação complexa, que ele dá vários passos, ele vai em vários documentos antes de te dar a resposta. E aí, para fazer essa decisão, ele usa um classificador, que é um modelinho para avaliar a pergunta antes de decidir como que ele vai responder. Essa pergunta é passada para um modelo pequeno e ele decide. A LLM vai responder sozinha, ou ela vai fazer uma busca, ou ela vai fazer essa cadeia de buscas e esse raciocínio para unir as informações que ela conseguiu consultar. Aqui a gente tem um exemplo, o caso laranja. É uma pergunta direta que é: Paris é a capital de quê? Aí a gente passa pelo classificador e vai direto para a resposta. O exemplo verde. Quando é o aniversário do Michael Phelps? Passa pelo classificador, é melhor a gente dar uma olhada num documento ou numa resposta externa. Pronto, a gente olha um documento uma vez só e responde. Ou uma pergunta complexa. Qual é a moeda do local de nascimento de Billy Giles? Passa pelo classificador, a gente precisa de mais de um pulo, mais de uma etapa nessa recuperação. Provavelmente, primeiro ele vai encontrar o local de nascimento dessa pessoa, para em seguida perguntar qual é a moeda desse local que ela encontrou. E aí, assim, o Adaptive RAG nos ajuda a ter respostas melhores assim que ele funciona, com esse classificador sempre passando entre a resposta, entre a pergunta e a resposta. É, Como que ele aprende a classificar essas perguntas? A gente tem duas estratégias. Uma é a avaliação por desempenho real, ele testa as três.
A que acerta determina o rótulo ideal da pergunta. Então, se ele textou, ele responde direto, respondeu dando um passo, respondeu dando vários passos. Quando ele deu um passo, foi a melhor opção, deu uma resposta satisfatória e foi mais rápido. Então, pronto. Então, ele classifica essa resposta que ele acabou de olhar como uma resposta de single hop, uma resposta de um pulo. E assim ele aprende a rotular como A, B ou C, com aquela classificação que a gente viu, uma pergunta simples, Uhum, moderada ou complexa. E aí, voltando naquele slide, quando a pergunta é passada para um modelo menor, a gente tem as três possibilidades. Se o classificador disse que era uma pergunta simples, então o LLM responde sozinho. Se ele disse que era uma moderada, ele faz uma busca. Se ele disse que era complexa, ele faz várias buscas e um encadeamento do raciocínio, que é preciso, mas é mais claro. Mais caro, desculpa. Então, aqui a gente tem uma comparação. O No Retrieval ele é excelente para as perguntas mais simples, mas ele falha nas mais complexas. O Multistep resolve as complexas, mas é caro. E a gente consegue ver na última linha como que o Adaptive RAG consegue ser bom em todas as situações, porque ele tem essa estratégia de usar a melhor abordagem para cada pergunta. Aqui a gente tem uma comparação, se vocês olharem na segunda coluna, que é onde tem o Adaptive RAG, o resultado dela é parecido com o da primeira coluna, que é o multistep. Ao mesmo tempo, quando a gente olha na terceira e na quarta colunas, o Adaptive Reg foi consideravelmente mais rápido. Então a gente uhum, teve um score bem parecido e um uhum. tempo bem menor, mostrando que vale a pena a gente ter essa estratégia do Adaptive Reg. Então, vantagens. Tem uma alta eficiência, ele evita sobrecarga em perguntas simples. Tem uma maior precisão, porque ele escolhe quando usar o raciocínio complexo. Flexível, ele é compatível com qualquer LLM, é uma coisa construída em cima. Adaptativo, ele muda a estratégia conforme a necessidade. Ele resolve esse dilema entre eficiência e precisão, porque ele escolhe a melhor opção dependendo da pergunta que foi feita. Ele traz uma solução realista para os sistemas de QA com perguntas complexas, com perguntas diversas, desculpa. E ele abre caminho para LLMs mais responsivos, econômicos e inteligentes, com esforço de raciocínio adequado para cada pergunta. Tá bom. Agora o Certo? Eduardo deve. Tá. Isso. Vou compartilhar Obrigado. aqui minha tela. Obrigado, Vitor. Primeiro estão vendo minha tela. Por enquanto, tudo pronto. Sim. Vamos lá. Tá, dando continuidade à apresentação, eu vou mostrar para vocês um caso de uso onde nós estamos aplicando o Adaptive RAG dentro do nosso sistema. O nosso sistema é um sistema de question answer, pergunta-resposta, onde foi aplicado aqui o fluxo, o Adaptive RAG e vou dar detalhes posteriormente, mas de maneira geral, esse aqui é o nosso fluxo de trabalho usando o Adaptive RAG. Aqui nessa primeira é o analisador de consulta, o classificador, que vai tomar duas decisões. Ou ele vai chamar um RAG mais simples, que é de um passo, que ele vai chamar uma tool, que vai fazer buscas na web. Esse é um RAG de um passo. E retorna, pede para o LM gerar uma resposta com base na pergunta do usuário. Agora, se a pergunta do usuário envolver dados que é privados, por exemplo, ele deve tomar a decisão de ir para este RAG mais avançado, que é um RAG iterativo, que lá tem uma base de dados específicas para determinadas perguntas. Então, o analisador de consulta deve tomar uma decisão. Esse RAG iterativo é que tem várias etapas. Ele usa, além do processo de recuperação, uma outra técnica usada em tarefas com LLM chamada self-reflection. Então, antes de dar detalhes do Adaptive RAG, eu vou falar um pouco para vocês o que é esse self-reflection. Então, esse self-reflection é um framework que para reforçar agentes baseados em LLM com feedback linguístico. Ou seja, eles usam um LLM para dar feedback com base nas respostas que um outro LLM gerou. Olhando aqui para esse diagrama, vocês vão. Primeira coisa que temos, nós pedimos para um LLM, um ator, executar uma tarefa. Executar uma tarefa. Aí o LLM esse ator executa a tarefa, que vai ser passada para um avaliador, que é um outro LLM, um outro agente. Esse agente avaliador vai
dictar uma nota, um score para essa execução do ator. E isso é passado pelo terceiro LLM, onde ele vai fazer o self-reflection. Ele vai ter a execução, a resposta que foi gerada pelo primeiro ator, primeiro agente, e a avaliação. Então, o objetivo desse LLM aqui de self-reflection é dar feedbacks para verificar o que aconteceu. Vamos supor que esse primeiro ator errou. Então, ele deve analisar criticamente a resposta para identificar quais erros aconteceram ou dar dicas de como melhorar a próximas etapas de geração. Então, essa self-reflection é bom para permitir que os LLMs evoluam com base nas experiências anteriores. Então, ele usa essa análise para orientar futuras gerações de texto. Então, é um processo iterativo. Depois que ele dá esse feedback, então o ator vai tomar uma nova decisão, uma nova geração, uma nova execução de tarefa, com base nesses feedbacks e nas experiências anteriores que foram passadas para ele. Então, isso ajuda a gente a aprender de forma rápida e eficaz com os erros anteriores. Não só aprender com os erros anteriores, mas também evitar repetições. Suponhamos que o nosso modelo já tenha executado uma linha de raciocínio, aí ele vai verificar que já foi executada essa linha de raciocínio. Então, a probabilidade dele não repetir é bem alta. Então, como é que a gente pode... Aqui tem 3 exemplos, 3 casos de uso, onde aplicamos o self-reflection. Podemos usar para tomada de decisão, para geração de código ou raciocínio dentro do nosso de um sistema question answering. No primeiro de tomada de decisão, a gente primeiro passa a tarefa. Aqui no B, a trajetória é onde está o nosso ator, o primeiro LLM. Ele vai executar a tarefa dele. Aqui ele está tomando uma sequência de ações, planejando e verificando que não está acontecendo algo. Então, vai passar para a próxima, essa resposta vai ser passada para o avaliador, aquele segundo agente, LLM, e ele vai dar fazer a avaliação dessa resposta, dessa trajetória. E aqui a resposta dele foi uma resposta em linguagem natural, e o que houve alucinação. Com a trajetória e a avaliação, vai ser passado para o terceiro LLM, que vai fazer a reflexão, onde ele vai verificar por que houve alucinação nessa trajetória. E aqui, que está pintado de verde, ele vai dar dicas, feedbacks, que vai ser usado para o primeiro ator aqui, para ele ter uma nova trajetória, fazer uma nova geração. Aí esse aqui foi para tomada de decisões. Agora, geração de código. Aqui tem uma tarefa para o LLM gerar código. O ator vai gerar o código, mas aqui tem um erro. O avaliador, nessa tarefa de geração de código, vai executar esse código que vai dar um erro lá, um exception. Esse exception vai ser passado para o agente de reflexão, junto com o código que foi gerado no primeiro, aqui para esse LLM. E aqui ele vai de novo fazer essa análise crítica dessa resposta, com base nesse erro, e vai dar dicas que vai ser passadas para o próximo, dentro desse processo iterativo, para o primeiro LLM gerar um novo código, com base nesse feedback. Aí aqui ele já faz essa correção, primeiro. E aqui do raciocínio, que é o de question answer, que é o que a gente vai aplicar no caso de uso. O usuário vai fazer uma pergunta em linguagem natural, o ator vai fazer vai pensar e vai gerar uma resposta para essa pergunta. E aqui o avaliador, a tarefa dele vai ser uma saída binária, vai dizer se está correto ou incorreto. 1, correto, 0, incorreto. Aqui ele retornou incorreto, e o agente de reflexão vai pegar a resposta, a trajetória aqui, e o feedback, e a avaliação, e gerar feedbacks que vai ser usados para o primeiro LLM do ator, que vai gerar uma nova resposta em linguagem natural, que agora vai estar correto. Então, esse aqui seria o self-reflection, que é aplicado dentro do nosso caso de uso, aqui nessas etapas que envolvem tomada de decisão. Dentro do nosso fluxo aqui que vai aplicar. Agora eu vou mostrar o código para vocês. Tá, agora eu vou dar mais detalhes do código aqui. Eu já falei do analisador de consulta, agora do nosso RAG iterativo. Se uma vez que o LLM toma a decisão de buscar no banco de vetores, primeiro ele tem que aplicar o RAG, vai fazer a busca por similaridade baseado na pergunta do usuário e vai recuperar documentos. Então, vai ter um agente aqui que vai verificar se esses documentos
respondem à pergunta do usuário. Então, para cada documento recuperado, ele vai ter uma tomada de decisão, vai verificar, esse documento é relevante? Se esse documento é relevante, ele vai para o próximo passo. Se não, ele vai para uma outra etapa, para um outro componente, que é o de reescrever a consulta. A ideia de reescrever a consulta é fazer com que um LLM é, enriqueça aquela pergunta original e faça uma nova recuperação de novos documentos para seguir para esse agente aqui que vai avaliar os documentos é, verificarem que de fato esses documentos respondem à pergunta do usuário. E uma vez que que já tem documentos relevantes para responder a pergunta do usuário, vai passar para um novo agente que vai gerar a resposta com base nesses documentos. Então, esse agente vai gerar a resposta e vai ter a primeira tomada de decisão. A primeira tomada de decisão é verificar se o LLM alucinou. Uhum. A ideia é, a resposta que esse agente gerou, ele é baseado nos documentos recuperados, ou seja, o LLM pode, apesar dos documentos estarem lá no prompt, o LLM pode gerar uma resposta com base no que ele foi treinado. Então, não tem nada a ver com o que tem aqui nos documentos. Se houve alucinação, ele pede para o LLM gerar novamente a resposta. Se não, ele vai para a segunda tomada de decisão. Responde a pergunta do usuário, então ele vai pegar aquela resposta gerada e a pergunta original e verificar se é relevante aquela resposta para a pergunta do usuário. Se for, retorna para o usuário a resposta. Se não, volta novamente para o nosso componente de reescrever a consulta, de reescrita. E é um processo iterativo. E aqui eu acho que eu já falei do Web Search, que aqui também tem um reg de recuperar, mas é um reg simples, que só vai recuperar uma vez, passar esses documentos para um agente LLM que vai gerar a resposta. Então, dentro desse fluxo de trabalho aqui, desse caso de uso, como está configurado? Eu usei o modelo GPT-4o e a temperatura zero, que é para indicar para o LLM ser menos criativo, ser o mais próximo do determinístico, apesar de ele não ser determinístico. Aí o reg simples, o que foi o nosso web search? Foi usado essa API do Table Search, que é uma API de busca web, que é voltada para integração com LLMs, e o objetivo dela é recuperar os top 5 documentos mais similares à pergunta do usuário. Já o nosso reg mais complexo, avançado, que é de várias etapas, que foi utilizado o ChromaDB, que é um banco de vetores open source, que é projetado para fazer essa recuperação de embeddings de textos, imagens ou dados não estruturados, onde vamos indexar aqui documentos de dados privados. E um modelo de embedding para fazer essa vetorização desses documentos foi usado o modelo da OpenAI, Text Embedding ADA002, que ele transforma o texto em linguagem natural em um vetor de dimensão de 1536 e ele suporta até um pouco mais de 8.000 tokens. E o objetivo dele era recuperar os top 4 documentos mais similares à pergunta do usuário. Então, primeira etapa da nossa construção foi indexar os dados no nosso banco de vetor, lá no ChromaDB. Então, pegamos os dados, os documentos, usamos o modelo da OpenAI, que vai transformar em vetores, que vai ser guardado no banco de vetores. Vamos um aqui. Aqui eu estou carregando o meu modelo de embedding. Aqui estou fazendo um teste no modelo de embedding, chamando, para ele gerar o vetor desse meu texto. Aí aqui eu estou imprimindo o comprimento do vetor, 1536. Isso pode variar do modelo de embedding. E aqui é o vetor que ele gerou. Aí aqui são os documentos que envolvem conceitos de LLM, de engenharia de prompt e agentes. Aí eu primeiro carrego esses documentos. Aí aqui eu estou imprimindo que são de 3 fontes diferentes, esses documentos. Depois de carregar os documentos dessas 3 fontes, eu vou fazer o split, vou quebrar eles, que é o processo de gerar chunks. Cada documento vai ser guardado em uma chunk. Aqui, essa função é um recurso do LangChain, que divide em chunks de até 500 tokens, ou seja,
vou gerar documentos de até 500 tokens e vou criar uma chunk que vai ser guardada no meu banco de vetor. E aqui tem um parâmetro que é o chunk overlap, que é para indicar que não é para ver repetições, ou seja, um texto lá, uma frase que está num chunk não pode estar em outro chunk. Aí eu faço o split e carrego. Aí aqui eu imprimi quantas chunks foram criadas. Então foram criadas 88 chunks daqueles documentos. E depois eu indexo no meu banco de vetores. Aí aqui eu crio o meu recuperador. Esse retriever aqui que vai ser o responsável por recuperar os documentos mais similares, dada a entrada do usuário. Aí o usuário vai fazer a pergunta, vai passar por esse modelo de embedding da OpenAI, que vai gerar um vetor e vai fazer uma busca por similaridade dentro desse banco de vetores, que é o ChromaDB. E vai retornar as chunks mais similares. Aqui eu estou imprimindo, fazendo um teste do meu retrieval. Aí eu passei a pergunta sobre agentes, ele recuperou os top 4 documentos que são relacionados àquele termo agentes, e a mesma coisa aqui do token manipulation. Certo, agora vamos criar aqui o nosso Adaptive Reg, nosso trabalho, nosso fluxo de trabalho. Primeira coisa que vamos fazer, criar aqui, que eu criei, foi implementar o nosso classificador, o analisador de consulta. Uhum. No que o Vitor explicou, foi utilizado o modelo treinado. Tá? Aqui foi aplicado um LLM para ter essa tarefa de rotear, de analisar a consulta. Mas antes de mostrar como é que foi implementado, é preciso explicar o que os LLMs têm um recurso chamado de saída estruturada. Quando a gente pede para o LLM fazer uma tarefa, ele é meio palestrinha. Ele dá a resposta e gera um textão. Mas às vezes a gente só quer a resposta. E apesar de a gente gerar a resposta, a gente tem que fazer um parser, de pegar só a resposta. Usar um regex ou alguma coisa assim. Só que o LLM tem um recurso chamado de saída estruturada que permite que ele gera a resposta dentro de uma estrutura, como um JSON, ou um, um outro arquivo, um XML, e por aí vai. Aí, para isso, a gente utiliza-se bibliotecas como LangChain, onde, dada uma pergunta, um texto, a gente passa um esquema para o LLM. Aí, esse esquema é um JSON, ou uma classe Python, que a gente diz quais são os nomes dos atributos do nosso JSON e a explicação do que deve ser armazenado nesse atributo. Aí o LLM vai gerar a resposta. Aí aqui no nosso roteador, no analisador de consulta, o objetivo vai ser o LLM gerar uma resposta, um JSON, que é a saída, a decisão que ele vai tomar. A saída da decisão que ele vai tomar ou é ir para o nosso recuperador, que é o Vector Store, ou ir para o nosso Web Search, que é o rótulo, que dentro do que o Vitor explicou seria o rótulo A ou B. Poderia ser também. Aí nós passamos esse esquema para o modelo de linguagem. Aqui eu instancio o LLM, crio a saída estruturada, cria o prompt dizendo explicando a tarefa dele, que ele deve tomar a decisão. Se a pergunta for envolver agentes, engenharia de prompt ou LLMs, coisas de LLM, ele deve usar o banco de vetores, se não, o Web Search. E eu passo aqui isso para o nosso agente, cria o nosso agente. A tarefa dele é a saída estruturada. E aqui eu faço perguntas testando a saída do agente. Ele vai gerar um JSON que por dentro, o LangChain já automatiza tudo, já gera um objeto Python. Uhum. Isso facilita a nossa aplicação. Aí aqui a primeira decisão foi o WebSearch, a segunda o Vector Story. Aí o segundo agente que foi criado nesse caso de uso foi o agente que vai avaliar a recuperação. O objetivo dele vai ser gerar uma saída binária. Aí ele deve verificar se os documentos são relevantes para a pergunta e ele deve responder sim ou não. Aí eu faço a mesma coisa lá do nosso roteador, defino a tarefa, crio o agente. E aqui eu faço o teste para você. Aí eu pergunto aqui, eu passo o termo memória do agente. Aí ele recupera os documentos e eu passo para o nosso agente avaliador de documentos os documentos e a pergunta se esses documentos são relevantes. Aí aqui ele transforma a resposta em uma classe, um objeto Python com a saída binária. E o nosso outro agente é o agente que vai gerar a resposta em linguagem natural. Aqui eu não tenho uma saída estruturada, só vai ser uma resposta em linguagem natural. Aí aqui eu estou passando os documentos junto com a pergunta e ele gera a resposta final. E aqui o primeiro, o agente que vai avaliar se houve alucinação. Aí, novamente, a saída dele vai ser binária, sim ou não. Saída estruturada, cria o nosso agente.
e testo se o agente está funcionando. Eu pego a resposta que o agente gerador retornou e os documentos, e ele deve dizer se houve alucinação ou não. Aqui ele disse que houve alucinação. Deixa eu ver. Ah, não, aqui é o contrário. Aqui ele está perguntando se os documentos são relevantes. Uhum. Se os documentos são relevantes, ele retorna sim. Se não são relevantes, se houve alucinação, ele diz não. E aqui é a resposta gerada, que é para verificar se a resposta está correta ou não. Normalmente saída binária. E o agente que vai reescrever a consulta. Aí o agente que vai reescrever a consulta, ele só vai ter como entrada a pergunta original do usuário. Aí eu perguntei naquela hora memória de agente e ele colocou mais conceitos. Quais são os conceitos de memória de agente, como é utilizado, implementado. Enriqueceu a pergunta. Uhum. E o último componente aqui dentro do nosso fluxo é o nossa tool. Se o agente tomar a decisão que deve buscar aqui, nosso reg mais simples. Aqui eu estou recuperando só os 3 documentos. Eu passo a pergunta para quem venceu o último Mundial de Tênis de mesa. E o Web Search retorna os top 3 documentos. Só para testar. Agora vamos usar o LangGraph. Como o LangGraph é aplicado aqui? Vamos criar o nosso sistema multi-agente aplicando o Adaptive Reg. A primeira coisa que a gente tem que construir o grafo é definir os estados desse grafo. Os estados são como uma memória de dentro do nosso fluxo de trabalho. Ou seja, essa memória vai ser compartilhada pelos vários agentes LLMs que estão se comunicando entre si. E dentro desse Adaptive Reg, nós temos aqui 4 atributos, 4 estados. A pergunta, a resposta gerada, os documentos que foram recuperados dentro do ambiente Reg e a tomada de decisão que o classificador teve, que o analisador de consulta teve. Aí esses estados vão ser passados durante o fluxo. Aí a gente tem que definir agora os nós do nosso grafo. Os nós do nosso grafo, os nós dentro do LangGraph, eles são funções Python, por exemplo, que vai receber os estados e vai retornar os estados atualizados. Esses estados vão ter alguma modificação e vai atualizar um novo estado. Então, vão ser 5 nós aqui que foram criados. Como eu falei, são funções Python. Então, nós temos um nó do Web Search, então vamos criar uma função Web Search que vai receber os estados. Aí aqui, este nó Web Search vai retornar, vai fazer a busca por similaridade, o reg mais simples. E esses documentos vão ser retornados. E eu vou retornar o novo estado, onde eu vou passar, esse novo estado vai ter a pergunta, a tomada de decisão e os documentos que foram recuperados do nosso Web Search. Aí esse estado vai sendo passado durante o nosso fluxo. Aí tem o estado, o nó Retriever, que vai receber o estado anterior, que é esse aqui. Já tô. Não, esse aqui não. É um outro, esse aqui, que é a pergunta e a tomada de decisão. No caso aqui, a pergunta e a tomada de decisão que ele teve foi o Vector Story. E os documentos que foram recuperados nesta etapa bem aqui. E isso vai ser passado para o próximo estado, que é o estado que vai. O estado não, o nó que vai avaliar os documentos, que vai chamar o agente que vai avaliar os documentos. Se aqueles documentos são relevantes para responder a pergunta. Aí ele vai aqui receber esse estado anterior e vai atualizar o novo estado, que é o seguinte: o que é que faz esse nó aqui? Uma vez que os documentos foram recuperados, ele vai para cada documento recuperado. Lembra que eu falei que recuperam top 4 documentos? Então, os 4 documentos vão sofrer uma análise. Aí, cada documento vai verificar, ou a gente vai tomar uma decisão. Aquele documento é relevante para a questão? Se for sim, ele guarda numa lista de documentos filtrados. Se não, ele ignora. Se houver documento, aí esses documentos que foram recuperados ou não vão ser guardados nesse estado, que vai ser passado para a próxima etapa. Que aí aqui eu criei um nó que vai gerar a resposta em linguagem natural. Esse nó vai gerar a resposta. Então ele vai pegar o estado anterior, que é a questão e as perguntas, vai pedir para o agente gerador gerar uma resposta e vai ser armazenado um novo estado, com os documentos que foram recuperados, a questão e o que foi gerado.
a resposta final do LLM. E o nó de transformação de consulta, que vai reescrever a consulta, que vai receber os estados anteriores, vai pedir para o agente reescrever a consulta e vai passar isso para a próxima etapa, com um novo estado, documentos e a nova questão. E agora vamos criar as arestas. Se os nós são funções Python que atualizam estados, ou que fazem modificações em estados, as arestas são funções Python que vai representar as tomadas de decisões. Qual caminho eu vou seguir? Qual nó eu vou ir? Aí aqui eu pintei com as cores aqui, selecionei. Quais foram as arestas criadas no nosso fluxo? Primeiro tem a aresta, que representa a tomada de decisão do nosso analisador de consulta, de amarelo. Aqui tem a aresta, que vai tomar decisão, que vai verificar se vai reescrever a consulta ou se vai pedir para o LM gerar uma resposta. E aqui são duas tomadas de decisões, mas dentro desse fluxo de trabalho, eles criaram apenas uma função que faz duas tomadas de decisões de uma só vez, para economizar. Então, a primeira aresta é bem simples. Se o agente avaliador retornou lá no estado, ele recebe o estado. Se o estado tem web search, ele deve ir para o nó web search. Se foi vector story, ele deve ir para o nó que vai executar relacionado com vector story, que é o nó retriever. Se decisão de gerar. Se os documentos foram relevantes, ou seja, se aquela lista de documentos filtrados aqui estiver vazia, ele vai pedir para o LLM reescrever a consulta, porque nenhum documento foi importante. Se foi relevante, ele pede para o LLM gerar a resposta. E aqui ele toma duas decisões, que é verificar a resposta e gerar a resposta e verificar se houve alucinação. Aí aqui, se a fonte for web search, ele já vai para a saída final. A saída final, eu usei o rótulo useful. Aí a primeira é checar se é alucinação. A pergunta do avaliador do agente que verifica a alucinação é: a resposta gerada foi baseada nos documentos? Se a resposta gerada foi baseada nos documentos, ele vai para a próxima etapa, que é verificar se a resposta está correta. Se a resposta está correta, termina. Se não, ele vai dizer que não é útil e vai para o nó que é relacionado com essa flag, com esse rótulo, que é o nó de reescrever a consulta. Se não foi suportado, se houve alucinação, ele pede para o LLM gerar uma nova resposta. Agora a gente compila o grafo, que é o seguinte: vamos pegar cada nó e relacionar ela com a função Python que a gente criou. Então, nó web search é relacionado com web search, retriever com retriever. Essa função aqui, grade_document, esse nó grade_documents é relacionado com essa função e por aí vai. Agora eu vou construir o grafo, que é ligar as arestas. A primeira aresta é essa aqui. Como eu falei, se a tomada de decisão for web search, eu ligo com o nó web search. É um JSON. É um dicionário Python, na verdade. Se a saída for vector story, ele relaciona com o nó retriever. Aqui são os nós condicionais, como o professor falou. Se não houver nó condicional, como nesses casos aqui, que é do retriever eu já vou para avaliador, ou do web search já vou para geração, eu faço a ligação direta dos nós. Agora, esse aqui no nó condicional deixa aqui, que é o da avaliador de documentos. Se a resposta for de transformar a consulta, ele chama o nó que vai reescrever a consulta. Se for para gerar, ele chama o nó que vai gerar a resposta. Aí eu passo o nó de entrada, a função Python que vai fazer essa decisão e para onde ela vai. E aqui é só uma decisão, aqui é só um fluxo. Da reescrita eu vou para nó de recuperação, então não tem nó condicional. Aqui já é um pouco mais... como eles fizeram só em um, aí fica bem difícil visualmente, mas eu tentei colocar em cores. No amarelo, cada cor é uma decisão. Amarelo, verde e azul. Olhando o amarelo, se essa resposta do fluxo for not supported, ele pede para gerar novamente, para o nó de geração. Se for útil,
é o verde, ele retorna para a resposta final. Se não for útil, é o azul, ele vai para a reescrita de consulta. Então é bem simples a construção, é bem mais fácil construir no LangGraph esses fluxos de trabalhos. Aí eu compilo o grafo e começo a aplicar aqui o nosso teste. A primeira pergunta foi quando foi o último jogo do Flamengo, que é uma pergunta que é atual, que é fora da base de dados do que o LLM foi treinado. Então, aqui eu coloquei nos logs qual foi a rota que o LLM tomou. O primeiro LLM classificador de consulta disse que deve ir para o Web Search. O Web Search gerou documentos e esses documentos tinham informação relevante para a resposta que o LLM gerou a resposta final. O último jogo do Flamengo foi contra o Fortaleza. Agora uma pergunta que envolveu agentes. Quais são os tipos de memória de agentes? Aí eu coloquei aqui os logs. O LLM tomou a decisão de ir para o Retriever. Ele buscou 4 documentos e para cada documento ele verificou se são relevantes. Aqui, de 4 documentos, apenas 2 ele classificou como relevantes. E depois que ele pegou esses 2 documentos relevantes, ele passou para a parte de gerar a resposta. Uma vez que ele gerou a resposta, ele avaliou se a resposta é importante. Se houve alucinação. E a decisão é que não houve alucinação, que a resposta está correta, e aqui é a resposta final do nosso agente. E esse aqui foi o nosso Adaptive RAG. Existe um framework que é bem interessante para a gente, quando a gente está desenvolvendo aplicações baseadas em LLM, com LangGraph, que é o Langsmith, que é da LangChain, que permite com que a gente faça tracing das respostas geradas. Aí eu vou mostrar só para vocês aqui do que está acontecendo no Web Search. E é mais fácil para a gente debugar se nossa aplicação está errada. Essa aqui é a Langsmith, a gente não usa dados privados para ela, porque é da LangChain, tudo que está aqui fica com a LangChain, mas existe o LangFuse, que é open source e a gente pode rodar dentro da nossa máquina. Aí aqui é o fluxo todo. Eu passei a pergunta em linguagem natural, e aqui foi o que o LLM gerou. Aqui foram os estados do nosso grafo. Aí os nossos estados têm a resposta gerada, a pergunta original e os documentos que foram recuperados do nosso Web Search e a tomada de decisão do LLM, Web Search. Aí aqui foi cada etapa. Ó. No Web Search, o LLM respondeu a Uhum. pergunta e o Table Search retornou esses documentos. Depois eu gerei a resposta e retornei para o usuário. Eu pedi para o LLM gerar a resposta para essa pergunta com base nesses documentos. Aí aqui também tem o do agente, mas eu não vou dar muitos detalhes. É aqui só para vocês verem que foram várias, que é o RAG interativo, que é várias chamadas. Mas é isso. Acho que o professor vai retornar. Bom, obrigado, Eduardo. Então, deu uma ideia para vocês que dá para pôr essas coisas para funcionar. É só perguntar ao Eduardo. Eu Beleza. agora vou fazer uma brevíssima apresentação sobre uma outra coisa que a gente tinha separado para essa aula, que é um paper de geração de código. O paper tem uns resultados interessantes, mas eu resolvi recordar um pouco que a gente já viu geração de código quando falou lá do Llama. Então, vou falar um pouco mais sobre o código do Llama. Bom, essa história de geração de código, ela tem algumas características, vamos chamar de desafiadoras. Primeiro, a sintaxe do que a gente está gerando é uma sintaxe bem precisa, senão as coisas não rodam, né? Então não dá para a gente dizer, não, a vírgula devia ser lá, não, a vírgula tem que ser aqui. Então, sintaxe precisa é um desafio. A questão principal, a meu ver, são as famosas casos de fronteira ou casos específicos. Por exemplo, se você está fazendo algum algoritmozinho para tratamento de listas, você tem que prever se a lista é vazia. Então, esses casos têm que ser tratados e normalmente o código dobra de tamanho quando você começa a se preocupar com o que eu estou chamando aqui de casos de fronteira. Qualquer gerador de código teria que se preocupar com isso. E às vezes tem detalhes assim que a gente às vezes esquece que o compilador, o interpretador não perdoa, né? Então não é exatamente a gente escrever a resposta a uma pergunta e aquela resposta poder ter alguma coisa
ligeiramente estranha. Tem que ser algo bem preciso para poder rodar. O, o que acontece é quando você roda as linguagens tradicionais com algumas técnicas de prompting convencionais, a geração de código tem um desempenho bastante baixo. Eu vou mostrar para vocês resultados bastante desanimadores, embora outros sejam bem interessantes, né? E é claro que quando a gente vai enfrentar o dia a dia, o que a gente enfrenta não são aqueles exemplinhos pequenininhos que estão nos benchmarks que a gente encontra nesses papers de geração de código. A situação no mundo real é bastante mais complicada. Isso tudo que a gente está falando aqui, na verdade, se aplica também ao exemplo favorito do Eduardo, que é a geração de código SQL. A gente passou um ano e meio apanhando dessas coisas até acertar um pouco a mão em gerar um SQL aceitável. Então, tudo isso daqui é verdade por culpa dos detalhes do código em si. Existem várias LLMs dessas tradicionais que geram código razoavelmente bem. O problema é que nem sempre a gente encontra papers que descrevem o que eles tiveram que fazer para que o modelo consiga ter um desempenho razoável na parte de geração de código. O último paper que eu vi, relatório técnico que eu vi, que era bastante detalhado de geração de código, é do CodeLlammer, que já tem alguns anos. O CodeLlammer não é a última versão do Llama, é duas versões atrás, mas vale a pena a gente relembrar um pouco o que eles fizeram, dado que o paper, esse paper que está aqui embaixo, tem bastante detalhe interessante. Então, esse CodeLlammer, na verdade, é uma retreinamento de várias versões da família do Llama, no caso, o Llama 2. O que eles fizeram, o CodeLlammer, ele é capaz de gerar código a partir de uma descrição em linguagem natural do problema que você quer resolver. Ele é capaz de descrever um código em linguagem natural e o que é provavelmente mais útil é que ele consegue completar código, né? Essa é a história que eles chamam de infilling, ou fim, você, dado trechos de código, completar o trecho que está faltando. Ah, como é que eles fazem isso? Na verdade, treinando ou retreinando a LLM. Aqui tem uma figurinha que tem naquele relatório técnico que dá uma ideia do tamanho do trabalho que eles tiveram. Primeiro, eles pegaram uma família de modelos debaixo desse guarda-chuva do Llama 2 de tamanhos diferentes. Tem um outro Llama 70B também que foi treinado dessa forma, daqui a pouco eu vou comentar com eles. Então, para pegar um modelo genérico e fazer com que ele consiga gerar código, o que eles fizeram? Simplesmente pegaram mais dados de treinamento, 500 bilhões de tokens extraídos de repositórios de código, e treinaram esses modelos para gerar código. Mas não é só isso. A ideia de você completar código exigia um treinamento bem específico, onde eles davam trechos de código e escondiam uma parte de código e esperavam que o modelo fosse completar aquela parte escondida. Essa dupla setinha aqui significa que o modelo foi treinado para essa probleminha de infilling, né? Então, se vocês olharem aqui no final, dos três tamanhos de modelo, o que eles refinaram para gerar código em Python, e mais esse aqui de struct, que eu vou comentar daqui a pouco, não foram treinados para o espaço inicial de completar código. Esses modelos aqui para Python sofreram, depois desse treinamento inicial, um treinamento específico com código em Python. Então, o código em Python é um quinto do código geral que eles usaram para treinar os modelos, mas reinforça
as peculiaridades do Python. Bom, isso é o Python, o dilema Python. Os dois outros foram gerados da seguinte forma: você faz esse treinamento inicial, depois, nos dois casos, é, o long context significa que você tem uma área de trabalho da LLM, ou uma context area, bastante grande. É, Só que, originalmente, os modelos não tinham uma área de contexto tão grande assim. Então, eles tiveram que ser, esses modelos aqui, retreinados para admitir uma área de contexto maior. Lembre-se que o CodeLlama é alguma coisa que foi feita há 1 ano e meio atrás, né? Essa história de treinar um modelo numa área de contexto maior é bastante trabalhosa. No fundo, eles começam a aumentar o tamanho do contexto nesse treinamento adicional até chegar ao tamanho que eles querem. Só que na hora que você aumenta a área de contexto, você pode estar prejudicando o desempenho do modelo quando ele recebe um contexto menor. Então, essa caixinha verdinha aqui não é muito simples de executar. No relatório técnico, eles descem bastante detalhe sobre como eles fizeram esse treinamento dessas caixinhas verdes ali. E no final, para essa classe aqui específica, com chama Instruct, eles ainda fizeram aquele pós-treinamento para sintonizar o modelo para seguir instruções. Nota que todos esses aqui, menos essa família, são modelos genéricos. Não foram treinados para seguir instruções. Para seguir instruções, aquilo que a gente gostaria de fazer, teve um treinamento adicional nesse caso daqui. Então, digamos assim, a lição é que você sair de uma coleção de modelos de base treinados em uma quantidade de dados grande, mais dados genéricos, e chegar a modelos capazes de gerar código, tem um trabalho bastante grande adicional, com um volume de dados não muito trivial. Os Code Llama Basic, que são esses aqui, e mais um modelo maior de 70B, foram treinados sem essa capacidade de preencher código intermediário. Os modelos que geram Python, aqui nessa figura ele não tem o 70B, mas o maior modelo também foi treinado em Python. No caso do Instruct, esses que foram retreinados para seguir instruções, não aparece o 70B. Isso aqui é um abacaxi de todo tamanho, que é você fazer pós-treinamento com um conjunto de instruções adicionais. E no final tem um CodeLlama 70B, não está nessa figura, porque ele foi treinado com uma quantidade bem maior de dados que os modelos menores. E no final, eles também retreinaram o 70B para fazer se completar código intermediário. Nota que em nenhum desses momentos aqui a gente está falando em fazer o long context fine tuning, mas todos eles sofreram esse processo. Então, no final das contas, o que a gente está dizendo aqui é que sair de modelos convencionais para modelos para geração de código não é algo muito trivial. Você tem que, além de conseguir os datasets de teste, treinar o modelo de formas não muito triviais. Bom, dito isso, a gente pode olhar para esse quadro daqui e, de certa forma, ficar um pouco desapontado. O CodeLlama e o CodeLlama Structured Python são essas últimas coleções de dados aqui. Se vocês olharem para cá, o Path One significa gerar uma solução, ou seja, gerar um exemplo de código para a descrição dele. Com 10 significa que você vai gerar 10 vezes, você diminui a temperatura, diminui a temperatura do modelo e gera modelo várias vezes para gerar vários exemplos de solução, 10 deles, ou então 100 vezes. Isso aqui é um pouco
de trapaça, no final das contas, né? Porque você, é como se eu desse para vocês uma prova e dissesse, está aqui a questão 1, 2, 3 e 4. Para cada questão, vocês podem dar várias soluções, né? Se tiver alguma certa, vocês levam os dados, os pontos daquela questão. Isso é meio esquisito, mas é essencialmente o que eles estão fazendo com essas colunas que tem o peça 10 e peça 100. Então vamos olhar para a primeira coluna aqui. Se vocês olharem para cá, o GPT-4 é, ele é tão bom quanto o melhor dos modelos. O melhor do modelo do Llama foi esse daqui, de 67.8. O 70B, que é um modelo maiorzinho, aquele modelo maior. Então o GPT-4 é tão bom quanto o maior modelo dessa família depois desse treinamento confuso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, palmas para o GPT-4. E se vocês olharem, de novo, isso aqui foi há bastante tempo atrás, o GPT-4 é bem maior do que o ChatGPT, o desempenho dele. Esses modelos Palma aqui são os modelos antigos do Google que precederam o Gemini. Então, eles tinham um desempenho bastante sofrível em geração de código. E os Starcoder são modelos específicos para geração de código. Nota que o desempenho deles é bem ruimzinho. São modelos pequenos, né? 15 bilhões de parâmetros para os efeitos do que a gente anda falando por aqui, são modelos bem pequenos. Então, é razoavelmente desapontador você perceber que depois daquela confusão toda, o Codilema não tem esse desempenho todo que a gente poderia esperar de modelos específicos para geração de código, né? Claro que quando a gente deixa o modelo gerar um monte de exemplos, a coisa melhora. Mas isso aqui eu, de novo, considero trapaça. Esse aqui é Human Eval, apesar de ter esse nome, na verdade é um conjunto um benchmark para geração de código específico publicado em 2021. Esse aqui é um outro conjunto um outro benchmark para geração de código, mas se vocês olharem o desempenho desses modelos também é razoavelmente sofrível. Esse codilhama, aliás, desculpa, esses dois benchmarks aqui são para Python, né? Então, esse desempenho aqui, o melhor deles acho que é esse 65 lá do final. O melhor modelo é o Codilhama Python. Bom, é o de se esperar, né? Afinal de contas, esse modelo foi específico para gerar Python. Só que nesse particular avaliação, ele não é o melhor modelo. Não existem esses resultados aqui, não existiam na época, para o GPT-4, mas era de se esperar que o GPT-4 tivesse também um bom desempenho. 63, 60% aqui de acerto nessa ordem aqui, e 50, 60% aqui, é um desempenho, no fundo, bem sofrível, né? Porque a gente gostaria de gerar código, pegar aquela história e embutir na nossa aplicação. O que esses números estão dizendo é que não é bem assim. Você vai ter que inspecionar o código e, eventualmente, corrigir 30%, 40%, 50%, às vezes, daquilo que foi gerado automaticamente. Então, o desempenho desses modelos é bem, bem limitado, embora a tentativa seja bastante razoável. De lá para cá, as coisas melhoraram um pouquinho, mas não é algo que você possa deixar na mão desses modelos, não. Então, isso aqui é só para dar para vocês um panorama de um exemplo de algum modelo desses que foi especificamente retreinado para gerar código. E o resultado final deixa muito a desejar. O próximo exemplo que eu vou dar é na verdade, um método para você gerar código baseado em técnicas de prompt. Esse exemplo aqui, ele usa pesadamente um dataset de treinamento que não é nenhum desses que eu tinha mostrado anteriormente, é alguma coisa que foi feita pela Google há bastante mais tempo.
Esse dataset da Google tinha 10 mil problemas de programação, probleminhas pequenininhos como esse que está aqui embaixo. Por que um número tão grande de exemplinhos? Porque, na verdade, esse dataset originalmente foi criado para você treinar modelos. Não foi para você testar os modelos. Ele foi feito para treinar. Então, tem esse número muito grande de exemplos de treinamento. Agora, na parte de validação e teste, eles têm um número bem menor de modelos. Por que que validação e teste acaba sendo importante, né? Porque, principalmente os testes, né? Porque para para esse número pequeno de problemas, o problema era acompanhado de testezinhos. Então, esse problema daqui você deveria gerar código que depois era exercitado, né, com essa entrada, devia produzir essa saída. Para evitar o problema de você pegar código que por acaso dá a resposta certa, não, mas o código no fundo está errado, tem alguns, esses de teste aqui tinham também o que a Google chamou de testes privados. Então, esses testes privados não eram disponíveis para quem estava no concurso de geração de código, era só os que eles chamavam de testes públicos. Mas na hora de validar para ver se o gerador de código funcionava ou não, eles aplicavam os testes privados. Então, isso aqui era simplesmente para validar o que foi submetido ao concurso sem e filtrar aqueles que por acaso funcionavam, mas era por acaso, né? Então, quando a gente vai usar um AlphaCode ou alguma dessas coisas, o que a gente iria acabar usando era indistintamente você pode usar esses problemas aqui, né? Você não vai usar os 10 mil porque você não precisa, não é o nosso caso, criar um modelo. A gente vai fazer um prompt, usar uma LLM e depois testar para ver se o nosso prompt com aquela LLM funciona. Isso é a beleza das LLM. Você não tem que ficar gastando um esforço fenomenal para fazer fine-tuning do modelo. Não é isso aqui. Mas você vai fazer um promptzinho para ver se com aquele prompt, uma LLM genérica, você consegue gerar código de qualidade de acordo com esse benchmark aqui. Esse AlphaCode é um paper razoavelmente recente, mas já tem mais de ano, né? Que tem umas ideias interessantes. Por isso, a gente acabou selecionando. Esse sugestão que eles dão é, organiza o prompt em duas fases. Uma fase de pré-processamento, que você vê que eu vou daqui a pouco dar exemplos, que você tem várias caixinhas que vão gradualmente tentando entender o exemplo que vocês deram. Depois tem uma outra fase que eles chamam de geração de código, que você fica gerando código e testando os testes públicos. Então, como existe o teste público para o problema, você gera uma solução e pode verificar se aquela solução está correta ou ela precisa ser alterada. Tá? Então, isso aqui, essa fase, ela é possível, dado essa peculiaridade de que você já tem a massa de testes para aquele problema que você está endereçando. A parte interessante dessa discussão aqui de como é que você organiza o prompt, é, você tem esse conjunto de datasets, de exemplos de teste. O que eles fizeram foi gerar mais exemplos automaticamente. Daqui a pouco tem uma figurinha mostrando pictoricamente qual é o efeito disso. Então, o número de testes que vem com o exemplo do problema é um número bem limitado. Ajuda isso? Sim, ajuda porque eles são usados nessa fase de iterativamente corrigindo o código. Mas eles usaram muito mais do que o Google deu no processo de geração de código deles. Automaticamente, os testes são gerados. A segunda questão é uma maneira de você organizar o problema e forçar a LLM a, entre aspas, pensar sobre o problema.
Bom, isso aqui é bastante vago, né? Vou dar aqui uns exemplinhos e tornar isso aqui um pouco mais preciso para a gente poder apreciar o que esses autores estão propondo. Então, a fase de pré-processamento são essas caixinhas brancas. Então, você começa com uma descrição do problema, tenta, força a LLM a olhar para o problema sobre uma ótica mais precisa, depois vê quais são os testes que estão sendo apresentados, gera possíveis soluções, ranqueia essas possíveis soluções segundo alguns critérios que eu vou falar, e no final gera testes adicionais automaticamente. Aí você pega isso tudo e começa bom, eu já tenho essa montanha de testes, já tenho soluções prováveis, roda as soluções, roda os testes e vê se está funcionando. Se não estiver funcionando, você reinjeta um pede a DDM para, dado esse código e dado essa entrada, esse exemplo de entrada e saída, e dado o erro, dada a resposta errada, procura corrigir o código. E fica fazendo isso até que produza um resultado final, né? Se fazer isso em cima dos testes públicos, em cima dos testes gerados automaticamente, até refinar uma solução final. Então, isso aqui parece simples de entender. A questão é saber se funciona, né? Bom, essa história de pensar sobre o problema, na verdade, é organizar o problema de uma forma mais simples para a LLM pensar. Então, aqui tem um exemplo de que eu acho que é o mesmo. Esse exemplo aqui é a descrição do problema. Isso aqui é um texto corrido, não estruturado. Então, o pensar sobre o problema, essa primeira caixinha aqui de Problem Reflection, é pegar aquele texto corrido e tentar separar em partes bem claras, né? Qual é o problema colocado sobre forma bem geral? Bom, é colocar postes numa cidade onde a cidade ela é abstraída como uma grade regular de n por n pontos. E aí tem o problema que quer ser resolvido, né? Minimizar a distância euclidiana. Depois tem uma especificação de como é que você vai representar a colocação dos postes nessa grade euclidiana, nessa matriz, nessa grade regular que representa a cidade, né? É simplesmente colocar um e zero na matriz representando se tem ou não postes naquela célula, né? Depois tem uma especificação como é que é essa grade, né? E você tem que devolver uma resposta para essa colocação do problema. Então, isso que está aqui, a LLM deve gerar automaticamente a partir de uma especificação discursiva não estruturada do problema. Então, essa entrada, passando por essa caixinha, deve produzir uma saída estruturada como essa. É essa saída estruturada que você vai, então, começar a usar para gerar as soluções. Bom, depois aí tem a história dos testes públicos. Eu dou o teste e eu quero que a LLM me explique o que aquele teste está significando. Gerar possíveis soluções. Então, essa caixinha aqui de gerar possíveis soluções não é gerar 20 milhões de soluções, gerar umas duas ou três. E descrever essas soluções da mesma forma que o problema está descrito, ou seja, em linguagem natural. Vai pedir a LLM para ranquear as soluções. Ranquear não é só a solução estar correta, a solução tem que estar correta, tem que ser simples, tem que ser robusta, enfim, alguns critérios de ranqueamento. E aí vem uma questão que eles colocam em poucas palavras, mas isso é meio misterioso, né? Como é que você vai gerar, a partir dos testes públicos, mais testes automaticamente? Isso aqui é uma coisa interessante. O que eles argumentam é que quando você tem, assim, pictoricamente, né, um azulzinho seria
uma solução correta para o problema. O que acontece é que a solução gerada, né, o código gerado para resolver o problema, pode estar, digamos assim, não coincidente com a solução esperada do problema. Quando você roda aqueles testes que o Google tem, que eles chamam de teste público, você começa a desconfiar que, ok, o vermelhinho cobre essas possíveis entradas e saídas. Aqui não tem nada, então você tenta, vocês que eu digo, a LLM e o prompt devem reduzir o escopo da solução proposta para cobrir os testes apresentados. Só que aí, o que acontece com o resto dos possíveis casos do problema apresentado? Ficam descobertos. Aí é que entra a ideia dos testes gerados automaticamente. Então, essa caixinha aqui, essa caixinha de gerar testes adicionais, ela é importante para que esses testes sejam gerados de alguma forma a cobrir o resto dos possíveis casos de uma solução correta para o problema. E aí você iria forçar, que por trás tem um vermelhinho, né? Iria forçar a tua solução a coincidir com a solução correta do problema. Então isso aqui é fácil da gente entender qual é o espírito da geração dos testes, da geração automática dos testes, mas meio complicado a gente imaginar como é que isso aqui vai funcionar, né? Mas, enfim, é isso que eles argumentam. Agora vamos ver a realidade, né? Bom, a realidade é pegar aquele benchmark lá que eu comentei para vocês no começo e sair rodando e comparando o alpha coding, que é essa proposta desse prompt estruturado, com outras propostas possíveis. Então, eles pegaram a primeira opção era passar diretamente o problema para o modelo e pedir para o modelo gerar o código. Ou seja, não tem nenhum prompt estruturado, nada sofisticado. GPT-4 me gera o código. Então, para esses conjuntos aqui, ó, de validação e teste, então, para esses 372 exemplos de problemas aqui, eles estão separados em validação e teste, mas para nós aqui é indiferente se é uma coisa ou outra, porque a gente não está fine-tuning nenhum modelo. O GPT-4 teve um desempenho bastante sofrível, menos de 20%, no caso aqui desses problemas na categoria de teste, né, aqueles 107 problemas, foi 12%, que é bastante sofrível. Então, o desempenho do GPT-4 no dataset de teste do Google foi bem sofrível. O dessa proposta com esse prompt estruturado, as coisas já melhoraram um pouquinho, mas ainda é bastante sofrível, tá? Bom, com o GPT 3.5, a coisa é um pouco pior. E o DeepSeek 33B, que não é o último modelo do DeepSeek, lembra que esse AlphaCode é de janeiro de 2024, as coisas foram piores ainda. Então, no fundo, a comparação do AlphaCode com os modelos gerando diretamente código mostra que tanto o AlphaCode quanto os modelos foram bem mal. Se vocês rodarem agora de uma forma um pouco diferente, comparando o AlphaCode com esse CodeChain, que é um outro modelo aqui, tá? Um outro prompt para você gerar código. Os modelos aqui, eles estão aqui para você poder usar. Então, o GPT-4 foi usado nesses 4 testes aqui e por aí afora. Nota que aqui já tem um certo. Aqui é PS1, aqui gera um exemplo e vamos ver se esse exemplo está certo. Aqui já é aquela coisa meia mandrake de você gerar 5 exemplos e ver se algum está certo. Então, aqui é gerar 10, aqui gerar 100, usando no máximo 100 mil tokens. Então, mesmo com essa trapaceando, vamos chamar assim, o resultado final é bem sofrível, né? Os 44 já estavam aqui, né? Então,
É interessante esse alpha coding, ele é melhor do que o cold chain? Sim, ele é melhor do que o cold chain. Ele é melhor do que gerar automaticamente direto usando o modelo? Sim, é melhor do que gerar diretamente modelo. É o que esses números em boldface aqui em negrito estão dizendo. Mas ainda são números bem baixos, né? O melhor caso aqui, 44%, esse 44% aqui, é bem ruizinho, né? Então, é limitado. É interessante, sim, mas é muito limitado. Agora, Pepe, tem outras coisas interessantes. Uma questão legal nesses papers é quando eles falam o que não deu certo. Quase todos esses papers têm uma ablation test, teste de ablação. Ou seja, eles têm uma proposta e tiram um pedaço da proposta e veem o que acontece quando esses pedaços da proposta são tirados. Todos os papers têm isso. Esse paper aqui tinha uma coisa mais interessante. Eles não faziam isso. Eles diziam na lata assim, olha só, a gente testou isso e não deu certo. Não adianta você imaginar que você vai passar um trace da última execução com falha no prompt para gerar mais uma nova exemplo de solução, porque isso não deu certo. Mesma coisa, não adianta você passar as K últimas códigos gerados que não deram certo no prompt e dizer, olha só, isso daqui deu errado, agora me gera um e dá certo. Isso também aparentemente não funcionou, né? E, enfim, criar prompts mais complicados do que esses, que já são bastante complicados. Então, essa parte do paper aqui é divertida a gente ler para não incorrer no mesmo erro. Em resumo, o que eles aprenderam nesse paper é que essa ideia de você encadear um- uma sequência de pequenos prompts que fazem tarefas específicas parece melhorar bastante o desempenho da geração de código, do que você simplesmente dar o problema e esperar que o GPT-4 faça alguma coisa de útil, né? Bom, isso é a essência do paper, né? Essa ideia de você fazer os testes e ir melhorando a solução aos poucos à medida que você executa os testes, bom, isso parece ser razoável. E a última coisa que eles afirmam é que aparentemente isso é aplicável em geral à geração de código, embora os exemplos que eles tenham apresentado sejam específicos do benchmark do Google e que não foram lá muito convincentes. Enfim, não é nada fácil essa questão de geração de código. Existe uma quantidade enorme de papers sobre esse assunto. Próximo semestre, quando eu fundar essa cadeira de novo, certamente eu vou pegar um outro paper para a gente se distrair com esse assunto, a partir da experiência com esse alpha coding aqui. Então, por hoje é isso. Eu vou parar